primeiro definir o que é bênção. O que é a bênção? Né? A gente vai falar hoje de bênção no trabalho, que vem a ser bênção. Bênção é luz, energia positiva, é harmonia. Isso seria uma bênção. Então você está sendo uma harmonia, você está sendo luz, você está sendo fruto de paz em seu local de trabalho. Então seria essa uma primeira provocação para a gente começar aqui a nossa palestra. Sobre o trabalho, eu andei procurando frases ou assuntos bíblicos sobre trabalho na Bíblia. Eu fiquei até surpreso que tem muita coisa. Aí, como não daria para colocar tudo aqui, eu queria só para ilustrar, eu coloquei 3 frases, tá? Mas eu vi que durante toda a Bíblia tem muitas passagens falando sobre o trabalho, de tão importante é esse tema na nossa vida. Então, no Gênesis, talvez a primeira frase relacionada ao trabalho: comerás o pão com o suor do teu rosto. A primeira frase aí referindo a importância do trabalho ou a necessidade do trabalho. Nos Salmos nós temos: comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Uma outra frase no Provérbios: quem é preguiçoso em seu trabalho é irmão do que destrói. Então, algumas frases, tem muitas outras, né? Então, eu selecionei essas 3 que tem na Bíblia para a gente já começar aqui a falar um pouquinho sobre trabalho. Nós definimos um pouquinho bênção, né? Como luz, harmonia, alegria e trabalho. Qual seria a definição de trabalho? Então, o trabalho é uma palavra derivada do latim. Ela veio dessa palavra tripalho. O que é tripalho? Lá na época da Roma Antiga, né? Na Roma Antiga existia era um instrumento de tortura na realidade, que se chamava tripalho. Tripalho que eram 3, era como se fossem 3 madeiras, 2 cruzadas, uma no meio. Quando eles queriam castigar uma pessoa, a pessoa ficava presa a esse tripalho. Então a palavra trabalho é derivada de tripalho. Então nessa concepção, o trabalho dá uma ideia de castigo, né? Tripalho é um instrumento de castigo. Então, daria uma ideia de trabalho ser algo como se fosse um castigo. Na física, na ciência física que a gente estuda aí no ensino médio, né, existe também o trabalho. O trabalho na física seria força vezes o deslocamento. É o tanto que a gente desloca o objeto quando a gente empurra ele, por exemplo. E o que é mais usado hoje no nosso dia a dia é uma definição do ponto de vista econômico. O que seria essa definição do ponto de vista econômico? O trabalho é um esforço físico ou intelectual, ou os dois, em troca de uma recompensa financeira, que seria o salário. Então, quando a gente fala em trabalho, então a gente lembra dessa definição, né? Eu trabalho o mês todo, no final de semana eu recebo um salário, então é o fruto do meu trabalho. Então, essa é uma definição do ponto de vista econômico de trabalho. Mas a gente vai usar aqui hoje na nossa palestra uma definição um pouco mais ampliada de trabalho. O que seria essa definição mais ampliada? Trabalho seria um esforço físico ou intelectual, não necessariamente a troco de uma recompensa financeira, como no econômico. Quais são os exemplos? Uma criança, quando está na escola estudando, ela não está ali em troca de uma recompensa financeira, mas é um trabalho. Tá? Quando você está estudando para um concurso público, é um trabalho. Uma faculdade, muitas vezes você está até pagando, é um trabalho. Um serviço voluntário, é um trabalho. Quando você está fazendo um estudo religioso, por exemplo, aqui na casa, nós temos aqui o estudo das obras espíritas, né? Na segunda, terça e sexta-feira, isso é um trabalho. Tá? Não é em troca de um benefício, em troca de um salário, de uma recompensa financeira. Então essa seria uma definição um pouco mais ampliada. Quando a gente vai estar falando aqui na nossa palestra de trabalho, muitas vezes a gente vai estar lembrando dessa definição ampliada, não no trabalho no sentido de recompensa financeira. Tá? Então nós vamos também estar englobando essa definição econômica, mas muito mais a gente vai estar falando no sentido mais ampliado. Bom, uma vez definido o trabalho, definido o bênção, que a gente gostaria de falar hoje, faço-lhes essa pergunta: assalto a banco é um trabalho? Imagina, assalto a banco é um crime, realmente é um crime.
Mas vamos pegar a definição econômica? É um esforço físico ou intelectual a troco de uma recompensa financeira. Aqui, tem um esforço físico? Tem um esforço físico importante. Você vê uma pessoa debilitada fisicamente praticar isso? Não vê. Existe muito esforço físico. Tem um esforço intelectual? Muito. Isso aqui existe todo um planejamento, logística, tudo. Então, realmente, tem um esforço intelectual muito grande. Tá? Então, isso, na definição econômica, é um trabalho, ainda que um trabalho errado. Tá? Mas aí eu pergunto, é uma bênção? Isso gera harmonia, gera paz, gera energias positivas, gera boas vibrações? Não. Então, esse trabalho a gente já logo de cara vai dizer que ele não é uma bênção. Então, vamos ver o que Emmanuel fala sobre o trabalho? Respondendo um pouquinho isso que eu acabei de questionar. Emmanuel diz: o trabalho é o caminho para a verdadeira paz, quando alicerçado no bem. Respondeu o questionamento anterior. Né? Então, aquele exemplo, né, pesado, né, com Salomão, é alicerçado no bem? Não. Então, ele não é o caminho para a verdadeira paz. Tá? Então, o Emmanuel que já nos ajuda bastante, né, a gente entender o quanto o trabalho é importante, mas que tipo de trabalho que tem, que vai nos trazer a paz. Bom, o trabalho é tão importante, tá, que no Livro dos Espíritos nós temos um capítulo inteirinho dedicado ao trabalho. O Livro dos Espíritos, na realidade, são 4 livros em um, tem 4 partes. A terceira parte é sobre as leis morais. E dentro dessa terceira parte tem um capítulo terceiro. O capítulo terceiro inteirinho é só sobre o trabalho. Eu não coloquei tudo aqui, né? Todo o capítulo terceiro, que ficaria muito extenso. Coloquei algumas coisas aqui, né, para nos ajudar. Mas a gente começa aqui pela questão 674 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os Espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Os Espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. Vejam bem, o trabalho é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Essa segunda parte aqui, vou voltar nela mais adiante aqui da palestra. Mas, pegando essa parte inicial, o trabalho é uma lei da natureza, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar assim: tudo é uma lei da natureza, é uma necessidade. Tá? Vamos olhar em volta nossa? Tudo em nossa volta, se a gente prestar atenção, está trabalhando. Vamos olhar os animais? A gente olha os pássaros, estão trabalhando. Trabalho incessante, o tempo todo. Tá? A gente olha os insetos, as abelhas, estão trabalhando. E vejam bem os animais, né? Eu estive pensando nisso, né, durante fazendo essa palestra. Eles trabalham e muitas vezes o trabalho deles é em prol do nosso ainda. Estava pensando na questão das abelhas. O trabalho que elas realizam, que é para a sua sobrevivência, tá? Acaba polinizando os alimentos, o que favorece a gente ter grande parte dos alimentos que nós temos. Então é um trabalho que eles fazem para a sua manutenção, porém para a nossa manutenção. Tá? As serpentes, todo mundo tem muito medo, né? Quem não tem medo? É um animal que ele faz o controle de roedores e com isso controla doenças que podem nos atingir. Então, ou seja, tudo na natureza trabalha, nos animais, até os vegetais trabalham. Como assim vegetal trabalha? Quando você compra uma fruta lá no supermercado, aquilo ali foi trabalho muitas vezes de um ano de uma árvore. Tá? Então, um ano, ela entra no período de descanso, no inverno, depois ela produz suas flores, é polinizada, produz o fruto, tem que amadurecer. Então, está trabalhando. Tá? Então, é uma lei da natureza. Tá? Então, tudo trabalha. Só que, nos animais, é mais para manutenção da vida. Porém, para nós, seres humanos, o trabalho, ele tem, além da manutenção da vida, que a gente precisa para nos mantermos, também nós fazemos o trabalho para nós, serve para a nossa evolução, para o nosso crescimento.
Então a gente vai para a questão 675. Kardec pergunta para os espíritos: só devemos entender do trabalho as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Quem está habituado aí com os romances espíritas, com as obras espíritas, a gente vê o quanto se trabalha na erraticidade. Erraticidade é aquele período entre uma encarnação e outra. Então, nesse período se trabalha muito. Então, os espíritos, quando estão na erraticidade, eles têm que trabalhar para a manutenção das colônias onde eles estão localizados, eles trabalham para prestar socorro a quem está em zonas mais inferiores, eles trabalham prestando auxílio aos encarnados. O trabalho é incessante. Então aqui já entra, lembra que nós falamos de uma questão mais ampliada, uma definição maior de trabalho? Aqui se inclui, tá? Então não só o trabalho material, mas tem também o trabalho espiritual. Inclusive até quando nós aqui encarnados, quando estamos no nosso estado de sono, estamos dormindo, muitas vezes estamos trabalhando. Nós, espíritos, estamos muitas vezes trabalhando no momento de descanso do nosso corpo físico. A questão 676 do Livro dos Espíritos pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? Resposta: a resposta é que é longa, eu abreviei, são as reticências aqui, é que eu abreviei alguns pontos, tá? Mas a resposta, abreviada, é uma consequência da natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de se aperfeiçoar. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância espiritual. Eis porque ele deve sua alimentação, sua segurança e o seu bem-estar. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho. Bom, comentando aqui a questão mesmo, tá? É importante aqui a gente fazer algumas reflexões. A gente às vezes vê, né, no nosso dia a dia, às vezes a gente pensa também, assim, poxa, a pessoa às vezes, assim, uma questão até de precaver, não está errado, né? A pessoa ser previdente, é importante também de ser previdente ao longo da vida, mas às vezes a pessoa pensa assim, olha, quando eu estiver jovem, eu vou trabalhar muito, vou abrir mão de várias coisas, porque lá na frente eu quero parar de trabalhar. Muitas coisas se intuem, tipo, parar de trabalhar, não seria aposentar-se, é parar de trabalhar. Quantos não pensam, eu gostaria tanto de acertar na loteria, para mim não precisar mais trabalhar? A gente escuta isso, né? Aí a reflexão é o seguinte, quando a gente estava lá no plano espiritual, antes da gente reencarnar, que nós estávamos fazendo o nosso planejamento para a nossa encarnação, será que nós planejamos isso? Será que nós planejamos não precisar trabalhar? Será que foi esse o planejamento? Ou não? O que nós viemos fazer aqui? O que nós viemos fazer nesse mundo? Para que nós estamos encarnados? Nós viemos aqui para evoluir espiritualmente, tá? E aqui, até agora que nós vimos que uma das maneiras de nós evoluirmos é através do trabalho, pensando na condição ampliada. Lógico que a condição econômica é importante, mas toda aquela condição ampliada, aquela série de coisas que nós já exemplificamos aqui, é importante para o nosso crescimento espiritual. Existem pessoas que nascem em meios mais abastados e poderiam ficar sem trabalhar por 3 encarnações se quisessem. Esse é dispensado o trabalho? Não, é ter uma prova para essa pessoa. Essa pessoa ela é obrigada sim a buscar conhecimentos, a evoluir intelectualmente, a ajudar os outros, a prestar auxílio aos outros. Essa provavelmente foi o planejamento dessas pessoas. Tá? E a gente pensa assim, será que a humanidade está evoluindo com o fruto do seu trabalho? Porque ali, né, ali fala, né, que é um meio de se aperfeiçoar, sem trabalho o homem permaneceria na infância espiritual. Então, será que nós estamos evoluindo com o fruto do nosso trabalho? Que a gente, às vezes
justamente escuta, né? A humanidade está cada vez pior, né? Está acontecendo coisas tão difíceis. Então, será que a gente está evoluindo? Vamos fazer uma pequena retrospectiva histórica aqui? Não vamos muito longe, não. Vamos voltar uns 500 anos na história aí. Vamos pensar no Brasil colônia, tá? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. O Brasil era uma imensa floresta, tinha os nativos, mas a Europa, no ano de 1500, já era pujante, tinha uma economia forte, cidades grandes. Como que era o transporte nesse tempo? Em termos históricos, 500 anos não muito. Era às custas de animais. Então, os transportes terrestres eram cavalos, eram carroças, carruagens. Por mar, também tinha transporte. Ou eram barcos a vela ou a remo. Como que é hoje o transporte? Hoje é rapidíssimo, né? Então, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil nas caravelas, pra vocês terem uma ideia, eu procurei pesquisar quanto tempo gastava uma caravela para chegar até o Brasil. Eu descobri que, assim, se tivesse tudo bem, os ventos ajudassem, em torno de 30, 40 dias. As caravelas eram destinadas a transportar pessoas. Existia uma embarcação que era maior e mais lenta, que era destinada a transportar cargas, que se chamava nau. Essa nau demorava muito mais ainda para chegar aqui no Brasil. E vocês imaginam uma informação que o rei de Portugal quisesse mandar para o Brasil e precisasse de uma resposta naquela época? Gastaria quanto, mais ou menos? Uns 40 dias para chegar, depois a tripulação tinha que se recuperar, descansar, todo mundo tinha que se refazer de uma viagem desgastante. Pelo menos uns 4 meses, né, para a ordem dele chegar até o Brasil e retornar. Hoje, como é que é hoje? Por internet. É instantâneo. A pessoa está do outro lado do mundo, tem uma informação, a gente recebe instantaneamente aqui. Isso é sinal de que nós evoluímos nos meios de transporte. Demorava-se 40 dias, 50 dias para chegar no Brasil. Hoje, os aviões, questão de horas. Nós cruzamos aqui para a Europa. Então, evoluímos, tá? A gente pegar aqui, depois com o tempo veio a Revolução Industrial, veio aí as máquinas a vapor, já começou a ter um crescimento maior, transporte de cargas, depois veio os motores a combustão, tivemos mais evolução ainda, tá? E vamos pegar na medicina, será que evoluímos? Não precisamos voltar muito não, menos de 100 anos, na época da Segunda Guerra, não se tinha ainda naquela época antibiótico. Muitas pessoas morriam, não eram de ferimentos letais na guerra. Eles morriam porque os ferimentos que não eram letais infeccionavam. O antibiótico que a gente tem hoje aí fácil, tá? Morriam de infecções. Então, de lá para cá, se descobriu antibióticos, melhorou muito a nossa sobrevida, descobriu-se as vacinas. Então, a coisa de 50, 70 anos atrás, expectativa de vida nossa, brasileiros, em torno de 45 anos. Hoje já está em torno de 70, graças a quê? A evolução. E por quê? Como que a gente conseguiu chegar a essas evoluções? Trabalho, muito trabalho. Cientistas, muitas pessoas trabalharam, perderam dores e sonos, tentaram, erraram, tentaram de novo, tá? Até conseguir atingir o grau de evolução que nós temos aí. A gente pode citar aí na astronomia, tá? Na engenharia, né? As obras que nós vemos hoje, né? A gente fica, né? Muito grande o crescimento que se teve. Então, todas essas evoluções que a gente tem, então realmente a gente está evoluindo, né, com esses exemplos que eu estou dando. E as custas, por como que a gente foi evoluir? Porque existiu o trabalho. Então o trabalho é uma bênção para nós. Hoje nós colhemos muito dessa bênção por muito trabalho realizado. Na doutrina espírita, como que nós temos hoje toda essa doutrina, né, como que ela chegou até nós? Muito trabalho de Kardec. Quem conhece Obras Póstumas, ali fala muito, né? Kardec muitas vezes perdia noites e noites de sono para poder produzir as obras. Os espíritos até o alertavam que ele estava e tinha que diminuir o ritmo, porque estava comprometendo a sua saúde. Mas foi graças a um trabalho muito grande de Kardec que nós temos essa obra maravilhosa aqui em nossa vida. Então, a humanidade está evoluindo com o fruto do nosso trabalho. Aí eu estava pensando numa coisa, quando eu era criança, não tem tanto tempo assim, né? Eu via a minha mãe passando roupa, não sei se vocês devem conhecer, ou você deve ter visto falar, um ferro à brasa, tá? Então naquela época a gente morava na roça, não tinha luz elétrica lá, né? Você ia lá no fogão de lenha, pegava lá a brasa, colocava no ferro, só o ferro já pesava uns 2 quilos.
colocava 1 quilo de brasa ali. Aí, imagina o trabalho que dava para passar uma roupa. Aí você tinha que ir chacoalhando o ferro, né? Para ele aquecer. Né? Para depois você passar uma meia dúzia de roupa, era um tempo demorado, era super cansativo. Hoje em dia, um ferro a vapor, é levíssimo, ainda é trabalhoso, né, fazer isso, mas nem se compara com o trabalho que tinha antigamente. Tá? Hoje, as máquinas de lavar, a gente tem tanta coisa que foi descoberta e inventada que melhorou o nosso trabalho hoje. A gente está falando dos transportes, que são tudo mais rápido. E aí a gente pensa numa coisa, começa a refletir uma coisa. De lá para cá, lá da minha infância para cá, como muita coisa diminuiu o tempo que nós vamos fazer o nosso trabalho, era para a gente ter mais tempo, não era? O que a gente vai ver as pessoas falando? Poxa, não tem tempo, estou sempre correndo, sempre estressado, sempre ansioso, não tenho tempo. Então, mas, poxa, na minha infância as coisas eram muito mais difíceis, né? Diminuiu o trabalho de se fazer muita coisa. E por que ainda falta tempo? A gente volta lá, lembra que eu falei que a gente ia voltar na questão 674, a segunda parte? A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Tá? Então, assim, hoje em dia a gente tem o consumismo é tamanho, tá? É tão grande que a gente tem que trabalhar mais e mais e mais para dar conta do nosso consumismo, para darmos conta exatamente dessa questão 674. Interessante, né? Isso aqui foi escrito lá em meados de 1800. Olha como que isso é atual, tá? É muito interessante. Quando a gente pega a Bíblia, a gente lê vários trechos que foram escritos ainda muito mais antigo ainda que o Livro dos Espíritos, e a gente nota que é atual. Então, o trabalho faz a gente crescer muito intelectualmente, tá? Mas a gente nota que na questão moral, a gente ainda está crescendo num ritmo um pouco mais lento, né? Para a gente refletir sobre isso. Bom, quando eu estava preparando essa palestra, eu acabei vendo um vídeo do Rossandro Klinger, que é um palestrante espírita, e ele é bastante didático, né? As palestras dele são bastante didáticas, são muito boas. E aí ele estava uma palestra sobre trabalho, né? Aí ele fez esse questionamento na palestra dele. Eu preciso amar o que faço para fazer bem feito? Escuta, né, as pessoas, nossa, faça o que você goste, que você nunca mais vai trabalhar na vida, né? Escuta isso. Então, foi baseado nisso que foi feito, ele fez esse questionamento. E acaba sendo frustrante, né? Que às vezes a gente tem que trabalhar por necessidade, uma coisa que a gente não gosta muito, aí a gente acaba tomando tanta desculpa, né? Ah, não estou fazendo o que eu gosto, então nem preciso fazer tão bem feito assim. Será que é isso? Aí, ele, seguindo na palestra dele, o Rossandro, ele colocou esse pensamento de um filósofo chinês que se chama Confúcio. Olha o que o Confúcio dizia. O segredo da vida não é fazer o que gosta, mas aprender a gostar do que se faz. Eu acho que foi perfeito, né, essa definição dele. Né? E aí eu fiquei pensando na doutrina espírita, sempre a gente tenta cruzar o que a gente vê da doutrina e o que a gente vê de filósofos de outras doutrinas às vezes, né? E a gente acaba vendo que cai tudo no mesmo lugar, né? Então, ou seja, todo conhecimento ele caminha para a mesma fonte, que é Deus. Os espíritos superiores, tá, que estão nos mundos superiores, eles são superiores, eles são perfeitos, porque, assim, o que nós temos, a maior tecnologia que nós temos hoje, o maior conhecimento que nós temos hoje, e aqueles que nós ainda nem imaginamos que ainda vai chegar, no mundo superior, isso são coisas muito simples, tá? O tamanho é a evolução de espíritos superiores. Mas esses espíritos, até chegarem a serem espíritos perfeitos, eles passaram pelo que nós estamos passando. Encarnações sucessivas, aprendizados em mundos inferiores. Ou seja, a gente precisa aprender tudo. Tá? Então, não adianta a gente fazer só aquilo que gosta. O que a gente gosta, a gente sabe fazer. Talvez a gente tenha que dedicar aquilo que a gente não gosta. A gente precisa aprender a gostar do que a gente não sabe fazer. Tá? Porque senão a gente não vai um dia chegar a ser um espírito perfeito. O espírito perfeito sabe tudo, ele passou por tudo. Ele passou por todas as etapas. Então a gente precisa aprender realmente a gostar do que se faz. Esse é o nosso caminho.
E o Santo, no final, ele finaliza assim a palestra dele sobre trabalho. Quando se faz algo bem feito, você passa a receber elogios pelo que faz. Então corre uma mágica. Você passa a gostar do que faz. Meio que assim, parei para vocês verem. Eu trabalho, não gosto muito disso aqui, mas já que eu preciso do dinheiro no final do mês, né? Então eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Você começa a fazer bem feito, bem direitinho, começa a receber elogios dos seus colegas, do seu patrão, de repente ganha até uma promoção, você fala, opa, mas não é tão ruim assim esse trabalho, parece que até é legal, né? Então, tudo fecha naquilo, então a gente precisa aprender a gostar do que a gente está fazendo. Não é fazer só o que a gente gosta, precisa aprender a gostar do que a gente está fazendo no momento. Temos aqui uma fala de Joana de Ângeles também a respeito do trabalho, que eu achei importante acrescentar aqui. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Um momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não do sofrimento nem da luta áspera. O momento do ócio, que geralmente é, a cabeça está trabalhando em coisas negativas. Quando você está ocupado, muito atarefado, quando você está trabalhando no sentido amplo da palavra, como nós falamos no início, não é um momento perigoso para o cristão decidido, mas é o do ócio, quando a gente está sem ocupação. Esse é o momento perigoso. E tem uma história do Chico sobre trabalho que eu achei interessante também a gente apresentar aqui. O Chico Xavier, ele lá em São Leopoldo, lá, o lugar que ele morava, então teve uma época que ele frequentava o centro espírita. Aí foram diminuindo as pessoas. As pessoas que ajudavam ele nas palestras foram indo embora, foi se mudando. E chegou no final, não tinha mais ninguém para auxiliá-lo, estava sozinho. E também os frequentadores foram indo embora, não tinha mais ninguém. E de repente, toda semana, ele ia lá no centro espírita dele e só tinha ele, não tinha ninguém. Aí ele pensou, não tem mais ninguém para quem eu vou falar, eu vou fechar o centro espírita, né? Aí Emmanuel falou com ele, falou, não, olha para você ver. Aí percebeu que estava vazio o centro espírita, mas estava lotado de desencarnados. Você não está falando só com os desencarnados, tem desencarnados aqui que vêm te ouvir. Então você vai sim abrir o centro espírita todo dia, você vai ficar 2 horas fazendo a palestra. Aí ele assim fez. Só que imagina, né? Você está aqui sozinho, você falando, como eu estou falando aqui, em voz alta, todos os outros passando na rua e te vendo, você falando, aparentemente sozinho, né? E as pessoas foram notando aquilo ali, vendo o Chico toda semana memorar, abrir o centro espírita, ia lá dar a palestra dele.